Boa noite, sejam bem-vindos no canal Encontro com Cristo Jesus, receba as boas novas, amém? E uma boa noite, mais uma vez, que Deus abençoe esta noite que Ele nos permite, amém? É a última noite do mês, agradecendo a Deus pela jornada do mês, Eu tenho certeza que Deus tem dado livramento a todos nós, tem nos abençoado, e que venha um mês de outubro abençoado, de portas aberta, Deus abrindo as portas para todos nós. Eu profetizo as bênçãos do Senhor para o dia do amanhã, que é o primeiro dia do mês de outubro. Então vamos nessa jornada, cada dia buscando o nosso Deus, nosso Pai, se aproximando mais dele, tendo mais intimidade com Deus, sendo mais amigo do Senhor Jesus, está atrelado a ele, selado com ele, amém? E desde já, se inscreve no canal, clica no sininho e vamos nessa jornada. Vamos lá para Samuel, 1 Samuel, capítulo 15, versículo 13 e 14, depois 17 e 18 e terminamos no 20. Vamos diversificar a palavra. Samuel, vocês conhecem que é um profeta conhecido, Deus deu muito crédito a Samuel. Samuel, é um homem de muita autoridade que Deus concedeu a ele, um sacerdote de Deus, profeta de Deus, juiz. Ele era um homem que tinha poder, o que ele fizesse estava determinado, amém? Vamos lá. Saul, o rei de Israel, amém? Foi ungido pelo profeta Samuel. Ele ungiu Saul, depois veio o rei Davi, amém? Então o profeta Samuel, ele ungiu Saul, mas com propósito também o rei Saul, ele aniquilar todos os amalequitas, que é um povo que não agradava o coração de Deus, era um povo pecadores, um povo que abominava o coração de Deus, e Deus mandou destruir todos os amalequitas. O rei dos amalequitas era Agag. Então já começava pelo rei, o rei Agag, e todos os pertences, todos os viventes, não era para deixar nada para trás, amém? Até os pertences, os animais, não era para deixar nada vivo, destruir tudo que pertencesse os amalequitas. O que acontece? Deus, ele ama o obediente. É melhor você obedecer do que sacrificar, amém? Então o que acontece? Saul, ele não atendeu a palavra de Deus, quer dizer, ele não ouviu a voz de Deus, ele não deu obediência. Saul, ele aniquilou todos os amalequitas, mas ele poupou o rei Agag e poupou os pertences. Tudo aquilo que era inferior, que não tinha valor, era insignificante, ele destruiu. Mas aquilo que os olhos dele enxergou, que significava algo, como as ovelhas gordas, as vacas, os camelos e os demais pertences, que era valioso, como é que eu posso dizer? Ele conservou. O rei Saul, ele preservou e não destruiu, amém? Então o que acontece? Samuel, ele se aproximou de Saul, porque ele soube que realmente ele fez coisas que não agradou o coração de Deus. Deus falou para Samuel que Saul desagradou a ele, estava triste, Deus diz assim a palavra: Deus rejeita Saul. Por esse motivo, meus queridos, serve para mim, serve para todos os pregadores, todos os pregadores, não só para quem leva a mensagem de Deus, quem prega a palavra,
serve para todos nós, queridos, que seguem os caminhos de Deus. É um exemplo que a Bíblia nos mostra, nos traz, para que nós esteja sempre despertados, fazendo tudo agradavelmente ao coração de Deus. Isso é maravilhoso para Deus, e nós seremos alcançados, nós seremos prósperos e nós seremos abençoados. Vamos lá. Então diz assim, vamos lá, diz no versículo 3, disse: veio, pois, Samuel a Saul, e Saul lhe disse: bendito seja tu do Senhor. Aleluia, cumpri a palavra do Senhor. Saul, ele falou para Samuel: cumpri a palavra do Senhor. Ele se achando que estava dentro da obediência. Amém? Então Samuel respondeu a ele. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas que está chegando nos meus ouvidos, e moído de vacas que ouço. Amém? Moído de vacas que ouço. Então Saul, para se despertar, disse para Samuel que foi o povo que poupou, o rei Agag, e também os pertences, melhores pertences, que pertencia ao rei Agag, que seriam as ovelhas gordas, as vacas gordas, os camelos e os demais, que era interessante. Ele disse que reservou para ofertar para o nosso Deus, seria a oferta do Senhor, entendeu? Então, meus queridos, ele falou isso para Samuel, e Samuel disse para ele assim: e disse Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel, e o Senhor te ungiu rei de Israel. Aleluia! E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai e destrói totalmente a estes pecadores e os amalequitas, e despeja contra, exatamente, e despeja contra eles até aniquilares. Amém? Então vou repetir, diz: enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, destrói totalmente estes pecadores e os amalequitas, peleja contra eles até que os aniquiles. Amém? Graças a Deus. Deus é bom todo o tempo. Então, meus queridos, Deus, ele repreende esse tipo de ação. Samuel chama a atenção do rei Saul novamente, diz: porém, Samuel disse Samuel: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocausto, em sacrifício, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura de carneiros. Amém? Então, meus queridos, Deus, ele abomina a desobediência quando ele ordena uma missão. Nós temos que cumprir a missão de Deus, porque senão vem a repreensão. Saul foi tirado do trono, quer dizer, Deus mandou que o Samuel, o profeta Samuel, tirasse de uma vez por toda Samuel do trono, porque Deus já tinha determinado um rei para assumir o trono de Israel, porque Saul ele não dava mais para atender às vontades de Deus, ele queria atender às vontades dele, queria andar pelos méritos dele.
Amém? Então nós temos que estar sempre ativo, sempre alerta. Então ele estava com os pertences, né, que tinha preservado do rei Agag. Então Samuel chamou Saul e disse: traz para mim aqui o rei Agag. Então o rei Agag se aproximou até Samuel, e Samuel aniquilou, espedaçou o rei Agag, que era para o rei Saul ter feito esse procedimento. Então o profeta teve que fazer isso no lugar do rei Saul. Então o rei Saul foi de uma vez por toda tirado do palácio, quer dizer, do trono como rei. Então nós temos, meus queridos, que observar a palavra. Essa palavra é para que eu e você observe como os homens de Deus no passado andou com o nosso Pai, nosso Deus, aqueles que agradou, aqueles que não agradou. A gente observar o procedimento, as ações de cada um, para que nós possamos se espelhar nas ações que tem bênçãos, que traz bênçãos, que sejam agradáveis ao coração de Deus. Então vou deixar essa palavra no coração de todos. Tome posse da palavra, porque Deus é com todos nós, com aqueles que olham para Ele. Olhai para mim, sereis salvos, mas não olhai para as coisas que agradam nossos olhos. Nós temos que olhar para as coisas que Deus determina. Muitas das vezes não é nem da nossa vontade, mas sendo da vontade de Deus, estando na vontade dEle, é o que importa, porque nós somos abençoados. Nós temos que ser dirigidos pelo nosso Pai, pelo nosso Deus, em nome do Senhor Jesus. Eu vou deixar essa bênção no coração de todos. Querido Pai, querido Deus, em nome do Senhor Jesus, abençoe o teu povo, que eles tenham uma noite de bênçãos, de paz, que todos nós sejamos mais vigilantes a meditar na tua palavra e deixar que ela possa germinar, Pai, no nosso coração e nossa alma, para que nós possamos dar frutos para o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, Pai, eu entrego aos teus filhos, às tuas ovelhas, que elas sejam, Pai, agraciadas, sejam alcançadas por Ti, e assim seja. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Graças a Deus, que Deus te guarde e proteja. Tenha uma noite guardada pelo Espírito Santo e até o próximo encontro. Amém. Graças a Deus.